Olá pessoal, tudo bem? Eu vou dar início então à nossa prática de volumetria de complexação, tá? Então a ideia hoje é que a gente siga as 3 etapas, né, que a gente já discutiu dentro de um processo volumétrico. Então na primeira etapa, o preparo dos materiais, soluções, depois a padronização da nossa solução, que hoje, como titulante, a gente vai ter o EDTA. E, por último, a análise das amostras. A gente vai fazer a análise de 2 amostras hoje, que é o leite em pó e a casca de ovo, tá? Então, são essas 2 amostras que a gente vai trabalhar, tá? Então, hoje, na primeira parte, que é de apresentação e separação dos materiais, eu vou apresentar para vocês quais os materiais que a gente vai usar, soluções, tá? A solução de EDTA, ela segue o mesmo procedimento que eu já gravei em vídeo do preparo da solução de hidróxido de sódio, então as etapas são exatamente as mesmas, tá? Obviamente o cálculo é diferente, porque é uma espécie diferente, mas em termos de metodologia segue a mesma lógica, a mesma ordem, tá? Então por isso eu não vou gravar o preparo da solução de EDTA, tá? Eu só queria deixar uma observação com relação ao EDTA, que existem 2 tipos de EDTA. A gente tem o EDTA na sua forma somente ácida, tá? E a gente tem o EDTA na forma sódica, né? Qual que é a diferença de um para o outro? Não sei se vocês lembram da aula teórica. O EDTA ele tem 4 grupos carboxilas, né? E a versão ácida é o ácido de EDTA, né? Vamos dizer assim. Então é o EDTA onde os 4 grupos carboxilas têm o seu, né, parzinho H+. O sal de EDTA, que é o que a gente vai usar nessa metodologia, ele tem 2 grupos carboxilas que, ao invés de ter o H+, ele tem o Na, que é o sódio, tá? Essa é a diferença dessas 2 versões do EDTA, vamos dizer assim. Por que a gente vai usar a versão sódica? Porque por conta da solubilidade. O EDTA na versão sódica ele tem uma melhor solubilidade do que a versão ácida. Então, por conta disso, a gente vai usar a versão sódica, tá? Então, eu peço para vocês sempre atenção nisso, porque é muito comum em laboratórios que tenham os 2 tipos de EDTA, às vezes você pede pro técnico preparar uma solução, e aí ele pega a versão ácida, e aí ele demora muito, ele não consegue dissolver aquele material, porque o EDTA, nesse caso, ele vai realmente demorar um pouquinho para solubilizar. Então, sempre atenção nisso. Quando forem trabalhar com EDTA em volumetria de complexação, usem o sal, que é o sódico, tá? Que ele vai solubilizar mais rápido aí e não vai dar tanto problema na hora do preparo dessa solução, tá? Essa é a única observação. Em termos de preparo, a mesma coisa, né? Fazer o cálculo da massa necessária para o EDTA, né? Para pesar, pesem essa quantidade, né? Dissolvam em água, transfere para o balão volumétrico e aí a solução está pronta para ser padronizada, tá? O EDTA ele tem uma característica, tá? O EDTA ele pode até ser considerado um padrão primário, né? Se ele é mantido, vamos dizer assim, em boas condições dentro do laboratório, né? Então, se ele estiver em boas condições, ele até pode ser considerado um padrão primário. E aí você pode, ao preparar a solução, desde que você trabalhe com uma balança calibrada, um balão volumétrico aferido, você pode fazer os cálculos já contando com essa massa pesada para calcular a concentração real daquela solução, tá? Mas isso se você tiver todos esses parâmetros bem estabelecidos, tá? Se não tiver, eu recomendo fazer a padronização. Então, por exemplo, se o balão não tiver aferido, então tem que fazer a padronização. Se o sal que você trabalha num ambiente com várias pessoas que utilizam aquele material, então assim, fica um pouco complicado você confiar se as condições daquele EDTA estão realmente boas. Então, por segurança, faça a padronização, tá?
Como a ideia aqui é a gente aprender a fazer essas etapas de padronização tudo, obviamente eu vou fazer, tá? Então, aí entra a segunda etapa, que daí eu vou gravar normal, que é a padronização do EDTA, tá? Mas eu quis comentar que existe essa possibilidade de você considerar o EDTA como um padrão primário e preparar uma solução sem a necessidade de padronizar, porque daí você vai fazer o cálculo da concentração com base na massa pesada, tá? Por ele ter as características de um padrão primário, tá? Mas como eu disse, só se você tiver muita segurança, né, em todas as questões que envolvem aí as possibilidades de erro nesse tipo de procedimento. Então, basicamente, a aferição do balão volumétrico, a calibração da balança e você ter um controle efetivo sobre esse material, né, em termos de você estar num ambiente, num laboratório onde você controle muito bem, né, o armazenamento, o tempo de validade, tudo isso muito bem controlado por você. Se você não tem essa segurança, minha recomendação é padronizar, tá certo? Então, gente, eu vou fazer dessa forma. E aí eu vou mostrar para vocês como a gente faz a padronização, tá, do EDTA. E depois a gente vai fazer a análise das amostras. Vocês vão ver que a volumetria de complexação ela é muito simples, tá? E, obviamente, a gente vai usar o ator principal, que é o EDTA, certo? Então, eu vou, né, mostrar para vocês, tá? Eu só vou agora colocar o óculos, a luva, que eu vou começar a mexer com as coisas. E aí eu já mostro para vocês os materiais que a gente vai utilizar hoje, tá bom? Obrigada! Pessoal, vamos lá, então eu vou mostrar para vocês os materiais que a gente vai usar e os reagentes, tá? Então, basicamente, nós vamos precisar, obviamente, de Erlenmeyer, tá? Para as titulações, balão volumétrico para o preparo das soluções, baguetas, né? Espátula para pesagem, Becker de 50, de 100, tá? 250, opa, e Beckerzinho também de 10 para a pesagem aí do padrão primário e de outros materiais. A gente vai precisar de provetas, tá? Então tem uma proveta de 5 aqui e uma proveta de 10. Né, vocês vão ver na metodologia que a gente vai precisar usar o ácido clorídrico em alguns momentos, que a gente vai medir em proveta, e o tampão, pH 10, tá? Por que a gente vai fazer a medida desses volumes em proveta, né, gente? Porque essas soluções que nós vamos colocar, elas não têm uma função quantitativa. Então, eu vou colocar, na verdade, o ácido para ajudar a dissolver um determinado material. Então, não existe uma função analítica, assim, propriamente dita, quantitativa do ácido. Ele está ali só para fazer uma dissolução. Então, eu não preciso pegar esse ácido com uma pipeta, tá? A mesma coisa do tampão. A ideia do tampão é condicionar o meio para que o pH fique em torno de 10. Então, ele só tem a função de condicionar o meio. Então, eu também não preciso usar uma pipeta para pegar o tampão, tá? Então, a gente vai usar a proveta. Por isso é importante a gente entender qual é a real participação de cada um dos reagentes nessa metodologia, porque é a partir disso que a gente vai definir o tipo de vidraria que a gente vai usar. Aí você pode falar assim, mas isso importa? Gente, isso importa, porque fazer uma pipetagem demora demais, né? Mas ela vale a pena se aquele reagente que eu estou adicionando, por trás daquela adição existe uma função quantitativa. Então, a quantidade daquele material é importante naquela análise, né? Em termos de precisão. Agora, se eu não tenho essa preocupação de colocar exatamente aquele volume, então eu posso colocar aproximadamente aquele volume e aí eu uso uma proveta. Isso vai fazer com que o meu procedimento fique mais rápido, tá? E isso, gente, é extremamente importante, porque você ganha tempo. Então, quando a gente não sabe o papel dos reagentes dentro de uma metodologia, a gente não consegue escolher muito bem as vidrarias que a gente vai usar e a gente acaba tendo problema de perda de tempo, tá? Então, sempre
coloquem na cabeça de vocês, para que serve esse reagente dentro da metodologia? Entendam a função dele, tá? Não sigam por pura e simples metodologia que está lá descrito, não. Procurem compreender, né? E é por isso a importância da gente estudar a metodologia antes de ir para o laboratório. Porque senão, se você começa a descobrir as coisas durante a análise, isso pode levar a erros e você acaba perdendo o seu dia todo, né? Então tem que ter cuidado com essas questões, certo? Bom, aí, ó, aqui a gente tem... Ah, esqueci, né? Né, mais importante aí em termos de medida de volume, que é a nossa bureta de 10 ml, tá? Ela tá aqui já no suporte. Então, ó, em termos de reagente, o que nós vamos precisar? Bom, o padrão primário, que vai ser o carbonato de cálcio, tá? Então, a gente usa ele como padrão primário. Lembrando, a espécie metálica aqui de interesse é o cálcio, né? Porque a gente está fazendo uma volumetria de complexação. O EDTA ele é um complexante para metais, né? Então, o padrão primário precisa ter uma espécie metálica, né? De preferência a partir do grupo 2, tá? Da tabela periódica. Então, no caso, a gente usa o mais simples, que é o carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio, gente, ele não tem uma boa solubilidade, né, em água. Então, o que a gente faz? A gente tem aqui, ó, ácido clorídrico, não sei se dá para enxergar, 0,1 mol por litro, tá? Então, a gente vai usar esse ácido para quê? Para dissolver o carbonato de cálcio, tudo bem? Aí você fala, mas isso vai deixar o meio ácido. Sim, mas depois a gente vai adicionar o tampão para acertar o pH, tá? Então, para fazer a dissolução do carbonato, vai ser tranquilo, porque a gente sabe que ácido e carbonato vai dar como resultado um sal, né? E CO2 e água, tá? Então, a ideia de usar o carbonato é exatamente para isso. Depois, a parte do carbonato, ela vai ser convertida em ácido carbônico, que vai ser convertido em gás carbônico e água, tudo bem? E aí a gente vai ter o cálcio livre ali para a gente poder utilizar, certo? A gente vai ter, deixa eu mostrar primeiro os reagentes, depois a amostra. Tampão, tá? pH 10. Como a gente discutiu na aula teórica, o acerto do pH é de extrema relevância dentro da volumetria de complexação. Então, é normal que na metodologia de volumetria de complexação a gente sempre tem um tampão, tá? No caso, a gente vai usar o tampão pH 10, tá? Lembra que no pH 10 é onde eu tenho a complexação de todos os metais, tá? E aí, nesse caso, o cálcio e o magnésio, que a gente vai analisar hoje, eles têm lá o pH ótimo entre 8 e 10, tá? Então, esse tampão aqui é perfeito, certo? Que mais? Aqui, o EDTA, ó, tá? Tá vendo aqui, ó, EDTA sal sódico. Então, esse é o EDTA que a gente precisa usar para as volumetrias de complexação, tudo bem? Ele é um pozinho branco, tá, gente? Então, não tem muito segredo aí. E o preparo dessa solução, a partir dele, segue um procedimento comum, né, de preparo de soluções a partir de sólidos. O indicador, tá? Então, a gente vai usar uma solução indicadora de negro-diaricrômio T, tá? Que é o hélio T. Aqui tem o frasco onde a gente vai jogar a solução preparada de EDTA, porque já tem uma quantidade aqui, eu vou juntar com a solução nova de hoje para a gente poder padronizar como uma única solução, tá bom? E como amostras, nós temos o leite em pó, tá? Então, a gente vai trabalhar com esse leite em pó aqui, certo? E a gente tem também uma amostra de casca de ovo, tá? Que ela já foi preparada. Então, se vocês olharem na metodologia, a primeira etapa tem a forma de você preparar, né, a casca de ovo para que a gente possa utilizar na análise, né? Que depois que você usa o ovo, né, a parte interna, então essa casca ela precisa ser muito bem lavada,
de preferência tirando aquela película que tem dentro do ovo, tá? Que é uma parte orgânica do ovo. A gente só está interessado na casca, efetivamente, tá? Depois lavar com água destilada e depois deixar secando. Pode ser ao ar livre por alguns dias ou em estufa a 100 graus mais ou menos. E depois a gente tritura essa casca de ovo no almofariz com o auxílio do pistilho, tá? Então aqui a gente já tem ele pronto, pozinho, tá? Porque aí acelera o nosso processo, tá? Mas na metodologia, se alguém precisar, tem lá como preparar a amostra de casca de ovo. Tudo bem? Então são esses os materiais que a gente vai utilizar, os reagentes, né, que a gente vai utilizar hoje. E aí tem um item também que é importante para a metodologia de hoje, que é a chapa de aquecimento, tá? Então essa aqui é uma chapa de aquecimento e agitação magnética, né? Então eu vou mostrar a parte da agitação magnética na nossa próxima aula de eletroanalítica, tá? Aqui o nosso foco hoje vai ser a parte de aquecimento, tá? Então é nada mais do que uma chapa, né, que a gente consegue aquecer e a gente pode colocar o Erlenmeyer aqui, ó, né? Então, por exemplo, colocar o Erlenmeyer, colocar um Becker e ele vai aquecendo, tudo bem? Então ele tem assim como função basicamente hoje aquecimento, tá? Como vocês viram na metodologia, a gente vai precisar fazer alguns aquecimentos, então a gente vai utilizar a chapa de aquecimento, tá? Poderia usar o bico de Bunsen, né? Poderia, não teria problema nenhum. Mas, como a ideia aqui é mostrar, né, também as possibilidades dentro do laboratório, hoje a gente vai trabalhar com a chapa para vocês verem como é tranquilo, tá? Ao invés de usar o bico de Bunsen, tá? A gente poderia usar o banho-maria, a gente poderia usar o bico de Bunsen, a chapa de aquecimento. Então, é para vocês verem as possibilidades que a gente tem, né, para fazer os nossos aquecimentos dentro do laboratório, tá certo? Então é isso, gente. Agora a gente vai para a próxima etapa, que é a padronização, tá? Lembrando, o preparo da solução de EDTA eu não vou gravar porque segue o mesmo procedimento que vocês viram no preparo da solução de hidróxido de sódio, tá? Então eu já vou partir direto para a padronização, tá certo? Então, até daqui a pouco. Pessoal, então vamos lá. Agora, o que acontece? Eu fiz já a pesagem, tá, do padrão primário. Lembrando que o procedimento de pesagem eu mostrei também na primeira prática de volumetria de neutralização. Eu não sei se vocês lembram, mas essa prática de volumetria de neutralização, os vídeos ficaram bem longos, porque eu fiz todas as etapas, né, com detalhes, justamente para que a gente pudesse vir para a prática de volumetria de neutralização, e algumas etapas não seria mais necessário a gente trabalhar com detalhes. Então a gente vai focar hoje a volumetria de neutralização naquilo que é diferente em relação às outras volumetrias, tá? Então a parte de pesagem do padrão primário segue a mesma metodologia que eu mostrei para vocês naqueles vídeos, tudo bem? Então, ó, aqui eu já tenho pesado a quantidade, tá, de padrão primário do carbonato de cálcio, tá, para a gente poder fazer agora a dissolução dele. Como eu comentei com vocês, o carbonato de cálcio, ele não é muito solúvel em água. Então, o que a gente vai fazer inicialmente? A gente vai adicionar, a metodologia diz 10 ml, tá? Mas eu vou começar com 5, porque se a gente adicionar 5 ml do ácido clorídrico, pode ser que ele já dissolva, tá? Então, eu separei aqui já uma quantidade, ó, do ácido clorídrico 0,1 mol por litro, tá? Então, eu vou pegar com uma provetinha mesmo, 5 ml, tá? Aproximadamente. E vou adicionar aqui no carbonato, tá? E aí, a gente vai avaliar se ele vai dissolver ou não, tá? Ó, tá vendo que fica essa solução esbranquiçada? Isso significa que não dissolveu ainda, tá?
A gente pode ou adicionar mais carbonato ou mais ácido, né? Que a metodologia diz para adicionar 10 ml, tá? Então a gente vai adicionar, mas tá vendo que não dissolveu, ó? Então a gente vai adicionar mais 10 ml, tá certo? E aí, se não dissolver, deixa eu mostrar aqui. Se não dissolver, a gente tem uma outra possibilidade, tá? Deixa eu só adicionar aqui, eu já falo. Ó, então, 10 ml. Eu não estou usando a bagueta ainda, gente, porque como é um pozinho bem fino, ele dispersa muito bem, tá? E a bagueta, nesse caso, para a gente não ter o risco de perder a amostra, né? Naqueles procedimentos que eu mostrei para vocês com o uso da bagueta, tá? Então, por isso que eu estou fazendo sem a bagueta. Ó, tá vendo? Ele não dissolveu, gente, tá? Então, o que a gente vai fazer? Que alternativa que a gente tem? Como a gente quer, né, facilitar esse processo de solubilização, uma alternativa que a gente tem é usar o aquecimento, né? Como é um carbonato de cálcio, né, então é um composto inorgânico e tal, aqui a gente tem interesse em ter o cálcio livre, né? O carbonato, ele vai a ácido carbônico e se decompõe em gás carbônico e água. E a gente sabe que esse processo de decomposição, ele acaba sendo acelerado por aquecimento. Então agora a gente pode usar o aquecimento para facilitar essa dissolução e quando ele dissolver, o carbonato vai a gás carbônico, né? Então é bem tranquilo nesse sentido. Então agora a gente vai usar a chapa de aquecimento para dissolver esse material, tudo bem? Então, deixa eu colocar aqui o vídeo de frente para a chapa para vocês verem o funcionamento dela. Ó, não sei se dá para ver bem aí, deixa eu tirar esses backers daqui. Tá, ó. Então, essa é a nossa chapa de aquecimento, tá? Então, gente, um detalhe, né? Essa chapa aqui, ela liga no 220, tá? Aqui do lado, ó, eu vou virar só um pouquinho. Tá vendo que tem um botãozinho? Essa é para ligar a chapa, tá? Então, aqui a gente tem uma chavezinha para ligar, tá? Normal. Aí, ó, o controle, tá? Da chapa. Tem esse botão para ligar a agitação e tem esse botão para controlar o aquecimento, tá? Então, ela tá ligada, aí a gente vai agora, ó, ligar o aquecimento, tá? Vou deixar aqui na metade, tá certo? E aí, gente, é só aguardar, tá? Ele vai aquecer, a gente já pode deixar, eu vou deixar, ó, o becker. É só deixar o becker aqui em cima, tá? Eu vou deixar aqui mais próximo da lateral, porque, não sei se vocês perceberam, no centro ela tá meio levantada, tá? Aí o becker, ele fica meio tombado. Então, eu prefiro usar ela não muito no centro, tá? E aí, agora a gente aguarda, né? Tem que acompanhar, porque é um volume pequeno, tá? Se você deixa aquecendo e vai embora, né? Vai tomar um café... Pode ser que você chegue aqui e esse material esteja todo seco totalmente, né? A gente não pode deixar isso acontecer, tá certo? Então é isso, gente. Agora a gente tem que aguardar, tá? Assim que ele estiver já borbulhando e iniciando a dissolução, eu volto a mostrar para vocês, tá bom? Pessoal, então voltando agora, tá? Durante o aquecimento... a gente teve alguns problemas, então vou falar para vocês e explicar os ajustes que a gente fez, tá? Então, gente, eu notei que a suspensão, ela não estava sumindo, né? Então, dava para ver ainda turvo, né? Por conta da presença de carbonato não solubilizado. E aí, o que eu fiz? Eu adicionei, eu
fui adicionando gota a gota de ácido clorídrico concentrado. Então, eu levei o becker até a capela e adicionei uma gotinha, voltei para aquecimento. Aí não dissolveu tudo. Aí eu adicionei mais uma gotinha e depois uma terceira gota, a terceira gota mais para garantir, mas com 2 gotas ele acabou já dissolvendo. Tá? Então, com o ácido clorídrico 0,1, ele não dissolveu bem, tá? Então, eu não sei se o ácido não estava na concentração adequada. Então, o que eu fiz? Eu adicionei já o concentrado, só que, obviamente, como ele é concentrado, eu adicionei gotas, tá? Então, eu fui adicionando gota a gota até dissolver. Como que eu sei que dissolveu? Ó, eu vou pegar aqui só para ficar mais claro. Ó, tá vendo que agora eu tenho uma solução, ó. Eu não tenho uma suspensão. Quando eu joguei o ácido, né, no carbonato, dava para ver que ele estava esbranquiçado. Aquilo é um indicativo de que eu tenho uma suspensão, ou seja, eu tinha partículas de carbonato dispersas, né, no meio de ácido clorídrico, né, da solução de ácido clorídrico. E aí, o que acontece? Quando fica turvo daquele jeito, como estava anteriormente, é porque não houve a dissolução. Como que a gente sabe que dissolveu? Ó, eu não tenho mais uma suspensão, ó, eu tenho uma solução, eu vejo uma coisa única, tudo bem? E isso é característica, isso que é o que indica que ele de fato dissolveu, tudo bem? Então agora, ó, tá vendo? Até reduziu um pouquinho o volume porque aqueceu. Agora o que a gente vai fazer? Eu vou deixar esfriando uns 5 minutos aqui em cima, ó, deixa eu colocar. Então eu coloquei aqui uma tela de amianto, tá? E eu vou deixar aqui em cima durante uns 5 minutos, tá bom? E aí o que acontece? Eu coloco em cima da tela de amianto porque isso aqui é um sinal de que esse becker está quente. Então, nenhum outro analista, né, vai vir aqui e vai colocar a mão direto, certo? Então, isso é uma forma normalmente que a gente utiliza para deixar claro, né, para quem está no laboratório que este recipiente está quente. Porque se eu deixo em cima da bancada, não tem como você notar se ele está quente ou frio, tudo bem? Vou deixar 5 minutos esfriando, porque como tem um volume pequeno, ó, nem precisa de um banho de gelo, tá? Para esfriar. Então, eu vou deixar assim mesmo, uns 5 minutos. E aí, depois de 5 minutos, a gente volta para poder seguir com o procedimento. Tudo bem? Pessoal, então é o seguinte, como a gente teve o problema, né, do ácido, no caso eu fui verificar e realmente o ácido clorídrico, né, que estava no frasco, ele estava muito diluído, tá? Então eu preparei um novo ácido, tá, que tá 0,1 mol por litro, para a gente poder fazer agora com o ácido correto, para vocês verem a forma, né, quando tá tudo ok e a forma quando às vezes acontecem problemas desse tipo, tá? Eu preferi não apagar nem nada disso, porque são coisas que acontecem no ambiente de laboratório. Às vezes você vai utilizar um ácido, ele está um pouco mais diluído, então você percebe que não dá muito certo. O importante é a gente perceber esses erros, né, que podem aparecer, e eu também acabei mostrando para vocês como que a gente pode corrigir algumas coisas com base naquilo que a gente está enxergando, na evidência que a gente tem, tá? Então eu preferi não apagar porque no fundo era uma ótima oportunidade para a gente poder ver esses casos, né, que acontecem dentro do laboratório, tá? De qualquer forma, para a gente ver também a forma correta, vamos dizer assim, com todos os materiais ok, eu vou fazer agora com esse ácido, tá? Com ácido novo, para a gente seguir com o procedimento normal, tá? E aí aquela parte fica como um extra aí sobre possíveis problemas que possam aparecer aí para vocês, tá certo? Então, gente, ó, eu já separei aqui o ácido, um pouco do ácido novo, tá? Então, mesma ideia, tá? Eu vou adicionar 1 ml ou 5 ml, tá? Aqui eu tenho uma nova amostra, tá? De que eu pesei.
de carbonato de cálcio e a gente vai adicionar e ver se ele dissolve, tudo bem? Ó. Então a gente agita, ó. Tá vendo que ele tá meio esbranquiçado e ele vai clareando? Dá até para ver a formação de algumas bolhas, né? Que é do gás carbônico sendo gerado. Ó como ele fica, tá? Então aqui percebam, 5 ml do ácido 0,1 já dissolvem o carbonato. Eu nem preciso adicionar mais 5, tá? Como ele já cumpriu o papel, que era dissolver o carbonato, então a gente não precisa adicionar mais do ácido, tudo bem? Então isso é bem interessante para a gente não ter gasto de reagente, certo? Então agora o carbonato está dissolvido, certo? Então, gente, vamos pegar um Erlenmeyer. E uma bagueta, porque agora a gente precisa fazer a transferência, tá, do que está aqui dentro do becker para o Erlenmeyer, tudo bem? Então, o que eu vou fazer? Vou fazer a transferência utilizando a bagueta, tá? Então, a gente vai vir aqui, ó, com cuidado, tá? Aí, lembrando de lavar. Então, a gente lava aqui o becker. E aí, transfere de novo. Lembrando, gente, que a gente poderia fazer com e sem bagueta, tá? Eu já mostrei para vocês as duas formas, tá? Eu fico sempre alternando para vocês poderem ver as duas formas. Eu particularmente prefiro sem bagueta, mas é porque eu já tenho prática, tá, gente? Sempre que a gente tá começando, a bagueta aí acaba sendo um auxílio para não correr riscos. Tá vendo que a bagueta não sai de cima do Erlenmeyer? Tá? Vou lavar uma quarta vez, só de garantia. Tudo bem? Pronto. Então já lavei bastante. Agora a última lavagem, que é da bagueta. Para garantir que nada de carbonato seja perdido. Tudo bem? Pronto. Ó, então a gente tem agora o carbonato, quer dizer, carbonato já não tá mais, né? Que já virou CO2 e água. Mas a gente tem aqui o cálcio já livre para a gente poder fazer a padronização. Tudo bem? Então agora, eu vou para a capela para adicionar o tampão pH 10. Por que na capela? Porque o tampão, esse tampão que a gente vai trabalhar, ele tem como base o hidróxido de amônio. Então, ele é de hidróxido de amônio e cloreto de amônio, tá? Então, o odor de amônio é muito forte, principalmente porque é um tampão que a gente acaba utilizando o hidróxido de amônio concentrado e dilui muito pouco. Então, o odor é muito forte do hidróxido de amônio. Então, por segurança, eu vou levar o Erlenmeyer para a capela e vou adicionar lá o tampão, tá? Depois que ele estiver aqui, como ele vai diluir mais, aí sim eu venho com o Erlenmeyer para a bancada para fazer a titulação. Tudo bem? Então, agora, próxima etapa, eu já venho. Pronto, pessoal, voltei agora com o Erlenmeyer, tá? Ele já tem adicionado aqui 5 ml do tampão pH 10. E agora falta o último item, que é o indicador, tá? Então a gente vai usar o Aéreo T. Nesse caso a gente vai usar com o Aéreo T em solução, que a gente já tem pronto, tá? Mas também existe a possibilidade de trabalhar com o Aéreo T sólido. Mas nesse caso facilita porque ele já está em solução, então é só adicionar gotinhas, dele.
A única questão aqui é que ele é muito viscoso, né? Então é um pouquinho difícil às vezes de adicionar. Ó, aí a gente adiciona uma gota. Ó, a coloração tá boa, tá? Ó, nem muito forte e nem muito clarinho, tudo bem? Então lembrando, gente, essa é a cor do Hélio T complexado com o cálcio, tá? Então essa é uma cor característica do complexo Hélio T cálcio, tudo bem? A gente vai fazer a titulação. Deixa eu deixar essa... A gente vai fazer a titulação adicionando o EDTA. O EDTA vai complexar primeiro o cálcio que está livre, certo? Depois que ele complexar o cálcio que está livre, como ele tem maior estabilidade de formação de complexo com o cálcio do que o Hélio T com o cálcio, então ele vai começar a deslocar o Hélio T, né? Deixando o Hélio T livre. E o Hélio T livre tem uma cor azul. Então é aí que a gente vai poder determinar o ponto de viragem, tudo bem? Para não esquecer isso, a gente discutiu na aula teórica, mas é sempre bom revisar, tá certo? Então vamos colocar aqui um papel para o fundo ficar branquinho. E agora a gente vai para a titulação, certo? Eu vou ajustar aqui a altura. Lembrando, né, de lavar aqui a parede. E agora, ó, né, aquela posição que a gente já discutiu. Ajustar a vazão e titular. Então, a gente tem que ver a mudança para um azulado. Onde, é que eu não sei se dá para enxergar daí, mas onde pinga, ele fica meio azulado e some, né? Aí a gente tem que fazer isso até todo o elemento ficar dessa forma. Dá uma parada. A gente lava, né, a parede do Erlenmeyer. Ó, o tom já tá ficando meio violeta, né? Ele tá próximo. Ó, tá bem próximo, gente. Então, vamos lavar de novo. Vou com uma vazão um pouco menor. Ó, violeta. Tem que ser azul. Violeta. Azul. Tudo bem? Então, esse é o tom que a gente tem que chegar na titulação de volumetria de complexação. Então, a gente sai de um violeta para um azulado, tá? Só lavar aqui. Certo? Esse é o tom aí que a gente precisa chegar, tudo bem? Então, agora a gente vai fazer a visualização do volume certinho, tá? Do ponto de viragem agora na bureta. Pessoal, então, depois da titulação, agora a gente precisa avaliar o volume no ponto de viragem, tá?
Então, observem que o volume ele ficou na faixa, né? Entre 5,5 e 6. Obviamente, ele está muito, mas muito próximo de 6, né? Então, vamos avaliar. Ó. Aqui, essa metade é 5,75, né? Lembra que cada fração dessa é de 0,05, tá? Então, se aqui é 5,75, aqui é 5,80, 85, 90... Peraí, opa, voltando. 75,75, 5,80, 5,85, 5,90, 5,95. Ó, ele tá um pouquinho abaixo dos 5,95, tá? Então, ó, vamos pensar. De algarismo exato que a gente conhece, a gente já pode dizer que é o 5,9. Isso a gente tem certeza, dá para ver pela escala, tá? A única questão é o terceiro algarismo, certo? Ele tá abaixo do 95, tá? Isso a gente também consegue ver. Eu diria que aí na câmera tá um pouquinho ruim, né? Ele tá quase na metade, entre 5,95 e 6. Então, eu diria que ele tá aí na faixa de 5,97, tá? Então, ó, como último algarismo duvidoso, aqui a gente define como 7. Então, o 5,9 é o algarismo significativo exato e o 7, algarismo significativo duvidoso, tá? Assim a gente tem determinado o volume do ponto de viragem. Então, esse foi o volume de EDTA que a gente usou para titular a massa de carbonato, que foi o nosso padrão primário, tudo bem? Com base nesses valores, a gente vai calcular a concentração do EDTA, tudo bem? Gente, então agora nós iremos fazer a etapa, tá, da análise do leite em pó, tá? Então a gente vai fazer o primeiro processo de abertura da amostra, tá? Então, ó, a gente tem aqui uma amostra já pesada do leite em pó, tudo bem? Em torno de 1 grama, tá? Eu vou passar as massas direitinho exatas para vocês, para a gente poder fazer o cálculo, né? Então, gente, agora o que a gente precisa? A gente precisa fazer a transferência desse leite em pó para o elemento, tá? Antes, tem algumas considerações sobre a pesagem. Eu fiz a pesagem num becker, tá? De 50. Existem algumas questões que às vezes o pessoal levanta, que é assim, eu poderia pesar o leite direto no elemeio, né, para evitar essa etapa de passagem, né, do leite para o elemeio, né, porque talvez aí a gente pudesse eliminar uma etapa, né, que possa levar a erro, que é essa transferência, né. Então eu não poderia pesar direto no elemeio. A gente tem que fazer algumas considerações, tá? Eu não vou dizer nem que sim, nem que não. É possível fazer essa pesagem no elemeio? Sim, é possível, tá? Mas a gente tem que considerar questões aí para você julgar o melhor procedimento possível, tá? Quando eu faço a pesagem direto no elemento, eu coloco o elemento na balança e vou lá fazer a pesagem, a primeira consideração que vocês têm que levar é a seguinte: o bocal do elemento, ele é menor, tá? Às vezes tem elementos que é menor ainda do que esse. Então, quando você está pesando, a chance dessa massa cair para fora do seu elemento e atrapalhar a sua pesagem é grande, tudo bem? Então, esse é um fator de erro que pode acontecer. Outro fator é usar um elemento de 250, tá? Um elemento de 250, ele é relativamente pesado para uma balança analítica. Então, eu recomendo aí utilizar um elemento, né, de 125, que ele é mais levinho, então não tem o risco de chegar no limite, né, superior da balança. Dependendo da balança que você trabalha, pode ser que isso seja um problema,
tá? Só que o bocal do Elemer de 125 é menor que esse, então o risco de perder massa é maior, tá? Então existem esses dois fatores que eu acho importante estar bem claro. Obviamente que se você é um analista que já tem prática e você consegue fazer a pesagem tranquilamente, tudo bem, tá? E pesando no Becker, qual que é o problema, né, da pesagem do Becker e transferir para o Elemer? É que existe exatamente essa questão da transferência, porque isso pode levar a um erro, né, de perder a amostra quando você está fazendo a transferência, tudo bem? Então eu vejo assim, no caso de pesagem direto no Erlenmeyer, 2 contras. No caso de pesagem, né, com Becker, 1 contra. Então eu acabo preferindo o que dá menos chances de erros, tá? Mas é óbvio, gente, tem que considerar a técnica do analista, né? Porque se ele já tem a prática, tudo, aí ele pode, se ele tem segurança nesse trabalho, ele já pode optar por uma forma diferente, tá? Não teria problema. O importante é avaliar os casos para decidir qual vai ser a melhor alternativa, tá? Nesse caso, então, eu preferi fazer dessa forma, pesei no Becker, tá? E vou transferir para o Elemer. E vou fazer transferência normal, sem a bagueta, tá? Que é basicamente, eu vou colocar aqui para... Acho que a visualização fica melhor, né? Isso. Então, ó, eu vou jogar água para dar uma homogeneizada. Aqui tem que usar um jato um pouco mais forte, porque ele fica meio compactado, ó. E aí eu vou jogando aqui, tá? E aí o que eu vou fazer? Usar o jato para ir tirando esses resíduos, né, de leite. Provavelmente, depois que eu terminar de fazer isso, eu vou ter já um volume aí, porque na metodologia ele fala, né, para adicionar 50 ml de água. Ó, vocês estão vendo que ele tá lavando, né? E já direcionando, né, o volume para dentro do Erlenmeyer, né? Então, é uma forma bem tranquila de fazer a transferência, tá? Aqui agora eu só tô lavando mesmo o Becker, tá? Ó. Então, ó, se olhar para o Becker não tem nenhum resíduo, tá? Então, todo o leite em pó veio aqui, ó, pro Erlenmeyer, tá? Então, agora, gente, percebam, o leite em pó, ele é a gente tem que analisar aí também o tipo de amostra que a gente tem, né? É leite em pó. Então, a gente precisa, né, pensar assim, o que é o leite em pó? O leite em pó. Leite em pó, gente, é uma mistura aí de proteína, gordura, o próprio cálcio, tá? Então, a gente tem compostos orgânicos e compostos inorgânicos. O que a gente quer analisar? O cálcio. A parte, né, de proteína do leite, essa parte provavelmente ela não vai ser dissolvida dessa forma, tá? Então, o que a gente só precisa fazer? A gente precisa fazer com que o cálcio que está naqueles gruminhos do leite, ele fique disponível, ou seja, ele vá para o meio aquoso. É isso que importa para a gente. Então, o que nós vamos fazer, né, como abertura? A gente vai aquecer isso aqui até a fervura para facilitar essa migração do cálcio que está nessas partículas de proteína para o meio aquoso, tá? Sem se preocupar em dissolver a parte proteica, a parte orgânica, tá? Porque como o fundo aqui é branco, a gente vai conseguir enxergar o ponto de viragem, mesmo com a presença dessas proteínas, tá? Então, isso não vai gerar nenhum tipo de problema, tudo bem? Mas a gente vai aquecer, que é para desfazer esses grumos o máximo que der e disponibilizar o cálcio, né? Favorecer a dissolução, a solubilização do cálcio no meio aquoso, tudo bem? Para que o cálcio esteja disponível. Ele estando disponível, a gente pode titular tranquilamente, mesmo ainda com a presença dessas proteínas, que não vão dissolver, tudo bem? Então, percebam como é importante a gente entender o contexto da amostra,
certo? Então agora o que a gente vai fazer é isso. A gente vai botar no aquecimento, tá? Então eu vou até colocar aqui. Ah, não. Tá sem o... Esqueci de colocar o áudio. Bom, acho que ele vai captar de qualquer forma. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar aqui de frente. Tá? Ó, então eu vou ligar aqui o aquecimento. E vou deixar o leite aqui como o Erlenmeyer é maior, vou deixar ele mesmo aqui. Tudo bem? Vou deixar o aquecimento aí até fervura, tudo bem? Quando tiver em fervura, aí eu volto pra gente ver como vai ser a próxima etapa. Voltando, então agora, ó, a nossa suspensão de leite em pó, ela tá já em fervura, tudo bem? Percebam que o aspecto tá inclusive diferente, né? Aqui parece mais uma suspensão mesmo, né? Bem homogênea. Se olha, você vê uma coisa esbranquiçada, né? Que na verdade é o que a gente espera, né? Pro leite em pó quando a gente prepara, que ele fique parecido com leite normal, né? Então aí a gente não vê tanta diferença de fases, né? Então a gente nota que ele tá, ó, deixa eu pegar aqui. Ó. Obviamente ficam uns gruminhos, tá? Na lateral, mas é só a gente agitar, que daí ele acaba saindo. Tá? Então ele fica aí com aspecto mesmo de leite, tá? Então agora o que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui em cima, né, deixa eu até mostrar aqui com a câmera, ó. Então eu vou pegar aqui e vou colocar para esfriar aqui em cima da tela de amianto, tudo bem? Aí a gente deixa esfriando. Uma forma que a gente pode, né, fazer para acelerar esse esfriamento é a gente coloca esse Erlenmeyer num banho, que seria a gente pode pegar uma bacia ou uma bacia, não, a bandejinha, né, as bandejinhas que a gente tem. Então a gente pega a bandeja, enche com um pouco de água, pode colocar também algumas pedras de gelo e aí a gente pode deixar ali para ele esfriar rapidamente, tá? Porque se a gente deixa assim, ele vai demorar um pouquinho mais para esfriar, mas ele vai esfriar, tá? Mas quando você tá com pressa, né, quer fazer, né, tá fazendo várias análises, então o banho de gelo é uma boa alternativa. Então é só pegar uma bandeja, colocar um pouco de água, lembrando que tem que ser menos água, né, do que tem aqui pro seu Erlenmeyer, né, não tombar, algumas pedras de gelo e aí você deixa ali que ele, né, em alguns minutos já vai estar com temperatura ambiente. Aí é só o suficiente para ficar em temperatura ambiente, tá? Não precisa deixar ele ficar gelado, tá? E aí quando ele estiver em temperatura ambiente, a gente já pode adicionar o tampão ou indicador e titular, tudo bem? Então agora a gente vai aguardar esfriar e aí a gente já retoma. Pronto, o Erlenmeyer então e a nossa suspensão de leite, ela já esfriou, tá? Eu aproveitei também e já adicionei o tampão pH 10, tá? Então já está adicionado aqui, né? Porque precisava fazer na capela. E agora eu vou adicionar o Hélio T, tá? Então, vamos ver com uma gotinha. Ó, tá vendo? Então aqui, gente, embora ele tenha uma suspensão, ele não vai atrapalhar o ponto de viragem, porque a suspensão é branca. Então, a diferença é que a gente vê agora um violeta opaco, né?
Quando não tem partícula, ele fica um violeta translúcido, né? Então, aqui nesse caso não vai atrapalhar, porque a gente sabe que o cálcio ele tá já disponível no meio aquoso e a proteína que tem ela é esbranquiçada, né? Então ela não vai atrapalhar a visualização. A gente vai ver a mudança também para um azul, só que um azul opaco, tudo bem? Então vamos começar a titulação. Eu vou lavar aqui, né, a parede do Enemeyer. E aí a gente já pode... Ah, e a luva, né? Acabei esquecendo. Certo? Vamos lá. Só acertar aqui a altura. Lembrando que a mudança é para um azul também, tá? Aí a gente dá uma parada, né, para fazer a lavagem da parede. Ah, eu esqueci a música ligada, gente. Espero que vocês não se incomodem, porque eu não posso perder esse vídeo, não, senão eu perco a amostra. Então vocês vão ver uma titulação com fundo musical. Ó, tá próximo, tá, gente? Ele ainda tá violeta, mas tá bem próximo. Opa, foi. Então, gente, ó, esse é o ponto de viragem, tá vendo? Talvez com esse opaco, né, ele fique até mais fácil de visualizar, né, a mudança do violeta pro azulado. Tudo bem? Então agora eu vou desligar a música, gente, e aí a gente já vê o volume certinho no ponto de viragem, tá bom? Pessoal, então agora, para a gente poder visualizar o ponto de viragem, né? Eu deixei a bureta, né, na altura aqui adequada para a gente poder analisar e ver qual que é o volume do ponto de viragem. Bom, aqui a gente teve uma facilidade um pouco maior porque a gente consegue notar que ele está bem pouquinho, né? Bem pouquinho é estranho, né? Falar. Tá assim, pouquíssimo abaixo do 5, né? Então, como a escala aí é de 0,05, então ele está entre 5 e 5,05. Então, a gente já pode fazer uma afirmação aqui, né? Que os algarismos exatos são 5 e o 0, tá? Então, de algarismo exato, significativo exato, a gente tem 5,0. Aí, gente, ele não tá em cima do 5, ele tá um pouquinho abaixo, tá? Eu diria que ele tá... É que às vezes o vídeo não é tão fácil visualizar, mas ele tá bem... Não, um pouco... Deixa eu ver aqui.
Ele está mais ou menos na metade entre o 5 e o 5.05, tá? Então, como eu acho que ele está mais próximo do 5.0, né? Vamos dizer assim. Então, a metade, mais ou menos aí, eu colocaria de 5.02, tá? Por quê? Porque ele tá na metade, mas ainda assim me parece que ele tá mais próximo pro risco de cima, tá vendo? Então, ó, aqui ele tem o 5, tá? E tem o 5.05. Ele tá, né, próximo do meio, mas ele tá mais para cima do que para baixo. Então, eu vou colocar aqui como algarismo duvidoso o 2, tá? Então, 5,02. Esses dois aqui, né, são os algarismos significativos exatos e esse o algarismo significativo duvidoso. Tudo bem? Então, aí a gente tem o nosso volume do ponto de viragem para a amostra de leite em pó. Tudo bem? Então, determinação de cálcio no leite em pó. Tá certo? Gente, agora a gente vai fazer a análise da segunda amostra, tá? Então, é uma amostra de casca de ovo. Então, eu já pesei aqui, tá? Com o mesmo procedimento de pesagem normal. Então, pesei aqui uma quantidade em torno de 0,025 gramas, tá? Depois eu vou passar para vocês a massa certinha. E agora, com a casca, né, a gente vai adicionar 1 ml de ácido clorídrico concentrado, tudo bem? Então, para eu poder fazer essa adição, eu não posso fazer aqui. Então, eu vou para a capela e vou adicionar 1 ml na capela, tá? Então, já eu retorno, né? Primeiro a gente vai testar. Então, a gente vai ver se 1 ml vai dissolver ou não, tá certo? Então, a gente vai verificar agora na capela, tudo bem? Gente, então agora eu tô aqui na capela, tá? Então, eu peguei uma pipetinha de Pasteur, tá? E aí a gente vai usar a própria medida dela para pegar mais ou menos 1 ml, tá? Porque não precisa ser exatamente 1 ml. Então, a gente vai usar a própria pipetinha para coletar 1 ml e ver se dissolve, tá certo? Então, vamos lá.
adicionei então 1 ml de ácido clorídrico, tá? E aí o que que acontece? Ele formou um pouco de espuma, tá? E essa espuma dificulta um pouco para a gente ver se realmente dissolveu tudo, tá? Então, o que que eu vou fazer agora, né? E o próprio procedimento diz. Para garantir, né, a solubilização total, a gente vai aquecer, tá, esse sistema. Para poder desligar a capela, eu adicionei um pouco de água para ele, né, diluir e perder o seu efeito de volatilidade, certo? Como era só 1 ml de ácido que tinha aqui, gente, por isso que eu adicionei a água em cima, tá? Então, nesse caso, como é um volume muito pequeno, então não tem problema, tá? Mas lembrando sempre, né, quando a gente prepara soluções ácidas, essas coisas, a gente tem que adicionar o ácido na água, tá? Então, só por isso que eu inverti, por conta desse detalhe. E, gente, tá vendo, ó, que fica uma coisa Isso aqui na parede, ó, provavelmente é aquela parte, aquela pelezinha da casca de ovo que não foi tirada corretamente quando eu preparo, tá? E aí é isso que acontece, ele fica, tá? Porque ele não vai dissolver no ácido. O que dissolve é o carbonato. A gente nota que não tem, né, partículas brancas, né, que seria característica da casca de ovo. Então, assim, mas como isso gera uma dúvida, né, se de fato dissolveu bem, então a gente, por garantia, a gente vai fazer o aquecimento, tá? Pra ter aí a certeza de que dissolveu toda a casca de ovo. E esses gruminhos que ficam, eles não tem problema porque é a parte orgânica, né, do ovo que não foi devidamente tirada na limpeza, tá certo? E aí, como tem ácido clorídrico aqui, no aquecimento ele vai ficar mais volátil, a gente vai fazer esse aquecimento na capela, tá bom? Então, eu vou trazer a chapa para cá e a gente já inicia. Gente, então agora aqui tem a chapa, tá? Eu já liguei ela aqui na capela. Uma recomendação, né? Deixar os ácidos que ficam na capela, né? Os ácidos, qualquer ácido na verdade, mas principalmente os voláteis longe dela, né? Porque aqui é um local onde está quente, certo? Uma das vantagens, né, da chapa de aquecimento no uso dentro da capela é que, por exemplo, quando a gente usa o bico de Bunsen dentro da capela, se você liga a capela, né, a exaustão da capela, a chama do bico de Bunsen ela tende a apagar, né, por conta da própria exaustão. Então, uma das vantagens da chapa de aquecimento é poder utilizar, ao invés do bico de Bunsen, usar a chapa para fazer aquecimento. Porque aí não tem o problema, né, da chama apagar, que às vezes é até perigoso, né? Porque se a gente não perceber que a chama apagou, o gás fica ligado, isso pode ser um risco, tudo bem? Então, é interessante a gente comentar sobre isso, tá certo? Então eu vou colocar aqui, tá? Vou deixar alguns minutos, né, com fervura e em seguida a gente já retorna, tá bom? Então, gente, voltando, aqui tem a amostra, tá? Que foi dissolvida. Então, vocês viram que como a capela tinha que estar ligada, eu só mostrei para vocês como ele ficou, tá vendo? Tá vendo que aqueles gruminhos sumiram, né? A gente tem um pouco de espuma ainda, mas é por conta da parte orgânica, tá? Mas a gente não visualiza, né, partículas brancas que seriam da casca de ovo.
o que demonstra que de fato a gente conseguiu dissolver, tá? Agora a gente já pode fazer a transferência disso para o Elemator, tá? Então eu vou fazer a transferência também sem bagueta, só utilizando, né, a pseta, ó. Tá vendo? Sem problema nenhum. É só ter tranquilidade. Tá? Prontinho. Então, ó, nossa amostra agora tá no Erlenmeyer. Agora eu vou para a capela para adicionar o tampão. Depois eu venho para cá para adicionar o indicador. E aí a gente já pode fazer a titulação, tá certo? Pronto, então agora eu já adicionei o tampão, tá? Uma observação importante nessa etapa, gente, é que como a gente usou ácido clorídrico concentrado para fazer a abertura da amostra, é muito ácido, né? Então, quando adicionar o tampão, é interessante verificar se há ainda o odor amoniacal depois que adicionou o tampão, tá? E aí vocês já sabem, né? Vocês não vão enfiar o nariz de vocês aqui na boca do Erlenmeyer. A ideia é você levar, né, os odores, né, até a sua narina, como vocês já viram, né, em boas práticas de laboratório, tópicos de química experimental, tá? Então, sempre com segurança. Por que eu falo isso? Porque às vezes, né, fica uma concentração tão alta de ácido que mesmo com a adição do tampão, a quantidade prevista na metodologia, pode ser que essa quantidade de ácido enorme que a gente tem aqui acabe neutralizando o hidróxido de amônio totalmente e aí ele não consegue segurar o tampão, né? Como que a gente nota isso? Por exemplo, você adicionou o tampão e aí você não sente mais esse odor amoniacal. Então, o ideal é fazer o quê? Adicionar mais tampão. Aí você pode adicionar a mesma quantidade que você tinha adicionado antes, para garantir que o meio fique em pH 10, tá? Isso é extremamente importante. Nesse caso aqui, não houve necessidade, tá? Porque como a gente adicionou 1 ml do ácido clorídrico e depois ainda aqueceu, parte desse ácido acabou, né, volatilizando e indo embora. Então, isso ajudou também. Mas não é toda vez que isso acontece. Então, é sempre importante ficar atento com essas questões, tá? Então, gente, agora nós vamos adicionar o indicador. Tá? Então, uma gotinha. Só vamos ver, né? Certinho. Uma gota tem funcionado bem, né? E agora a gente já pode titular, tá? A gente só vai lavar aqui a parede para levar tudo lá para baixo. E aí a gente ajustar aqui a altura. Aí a gente pode começar. Mesma coisa, tá, gente? Ele tem que mudar para um tom azulado. Ó, percebam que o tom ele mudou um pouquinho, né? Ele ficou um pouquinho mais violeta, então ele já deve estar se aproximando.
Ó, já tá quase no azul. Dá uma lavada aqui. Eu espero que seja antes dos 10 ml, senão ele vai chegar no limite da pureta. Mas tudo bem. Ó. Então, gente, agora sim, azul. Tudo bem? Então, agora é só para ter encargo de consciência. Prontinho. Então, essa aí é o tom azul da amostra. Ainda bem que não usou, né, até o máximo da bureta. Senão a gente ia ter que parar aqui no 10, né? E encher, zerar e continuar, tá? Para não perder essa titulação. Mas isso não é o ideal. O ideal é que a gente trabalhe sempre com uma bureta, tá? Então é isso. Agora, eu vou ajustar, né, a câmera certinho na altura para a gente poder visualizar o volume no ponto de viragem. Bom, gente, então depois da titulação, agora é o momento da gente visualizar o ponto de viragem. E nesse caso, a gente teve sorte, hein? Porque se vocês observarem bem, ó, ele tá exatamente, tá? E aqui ao vivo também dá para notar que ele tá exatamente na metade, entre 7 e 7,5, ou seja, ele tá em 7,25. Aqui não tem nem erro, né? Porque como ele tá em cima dessa fração, vamos dizer assim, central, né? A metade do intervalo de 7 a 7,5, então não tem muito segredo, tá? Então, mesma coisa, ó. A gente tem certeza que é 7,2. Tudo bem? Então, esses são os algarismos significativos exatos. E aqui o 5, que é o nosso duvidoso, né? Que a gente, pela nossa visualização, ele tá em cima, né? Então, dentro dessa escala da bureta, ele é o nosso algarismo significativo duvidoso, tá? Então, aqui, 7,2 algarismos significativos exatos e o 5, algarismo significativo duvidoso. Tudo bem? Então, esse ficou bem fácil da gente visualizar, tá? Então, esse é o nosso ponto de viragem para a amostra de casca de ovo, tá? A partir desses dados, a gente vai fazer o cálculo para determinar o teor de cálcio nessa amostra. Tudo bem? Então é isso, gente. Obrigado e até mais.